Talvez você esteja atravessando um momento em que tudo parece perdido. A vida, como se fosse um rio tumultuado, arrasta você para longe do seu centro. Você sente no fundo que algo não está certo, que existe uma falta de clareza, um vazio que, por mais que tente, não consegue preencher. Sente-se impotente, como se estivesse nadando contra a corrente, e a cada movimento, a ansiedade aumenta. Mas e se eu te dissesse que essa dor que você sente agora pode ser o seu maior guia? E se no silêncio dessa dor houvesse um chamado para algo maior, algo profundo, que vai além do que você pode ver com os olhos? A busca por clareza é constante. Quantas vezes você já parou e se perguntou: por que estou passando por isso? Ou ainda, por que tudo parece sem sentido? Muitos de nós passamos por momentos de profunda incerteza, onde nada parece fazer sentido. Mas talvez seja exatamente nesse lugar de confusão que a transformação começa. O Dr. Bruce Lipton fala sobre o poder das nossas crenças inconscientes, aquelas que são formadas desde a infância e que, sem que saibamos, criam as barreiras invisíveis que nos impedem de viver o nosso pleno potencial. Essas barreiras são silenciosas, elas se enraizam dentro de nós e nos fazem acreditar que há algo de errado conosco quando, na verdade, elas são apenas o reflexo do que carregamos internamente. Mas, e se eu te dissesse que essas crenças podem ser mudadas? E se você tivesse o poder de transformar tudo isso, apenas começando a entender o que realmente está acontecendo dentro de você? O peso da ansiedade constante, essa sensação de urgência que parece nunca passar, é algo com o qual muitos de nós lidamos. A necessidade de controlar tudo, de ter tudo sob domínio, de saber o que está por vir. Mas, e se, ao invés de tentar controlar, você pudesse se entregar ao processo? Joe Dispenza fala sobre o campo eletromagnético ao nosso redor e como nossas emoções são mais poderosas do que nossas intenções conscientes. O que você sente é mais importante do que o que você pensa. Essa ansiedade constante, esse desejo de controlar, na verdade, pode ser um dos maiores bloqueios para a manifestação daquilo que você deseja. Quando você se permite sentir, quando você se entrega à experiência, ao invés de lutar contra ela, a vida começa a se mover com mais fluidez. Muitos de nós cometemos um erro comum. Acreditamos que quando as coisas ficam difíceis, é porque algo está errado com nossa jornada espiritual. Nos sentimos perdidos, como se não estivéssemos no caminho certo, como se nossa alma estivesse fora de sintonia. Mas talvez esse seja o maior equívoco. A dor não é um sinal de que você está fora de sintonia, mas sim um indicativo de que você está prestes a passar por uma mudança vibracional. Como Joe Dispenza bem nos ensina, é justamente nesses momentos que estamos mais próximos de uma grande transformação. A dor não é a inimiga, ela é apenas um reflexo de uma mudança que está prestes a acontecer dentro de você. E essa mudança, apesar de dolorosa, é um sinal claro de que algo muito maior está se preparando para se manifestar. Talvez você ainda não consiga ver, mas lá, dentro de você, a transformação já começou. Ela começa com a dor, mas não termina nela. E se você se permitisse enxergar a dor não como um obstáculo, mas como o primeiro passo de um caminho mais iluminado? E se ao invés de resistir, você começasse a abraçar esse momento como uma oportunidade para crescer, para evoluir, para se conectar com algo mais profundo dentro de si mesmo? Isso não significa ignorar a dor, mas entender que ela faz parte de um processo natural de cura e transformação. Quando você percebe isso, a dor começa a perder seu poder sobre você. Ela já não é mais a sua inimiga. Ela é a sua professora. E como toda boa professora, ela tem muito a te ensinar. Desenvolvimento, como lidar com os desafios da vida. Você já se deu conta de que as crenças que você carrega moldam toda a sua realidade? Não estou falando apenas das crenças que você tem sobre o mundo lá fora, mas das crenças que você guarda dentro de si. Aqueles pensamentos silenciosos que influenciam suas decisões, suas ações e, mais importante ainda, como você se sente em relação à sua própria vida. Dr. Bruce Lipton nos ensina que essas crenças não são algo que escolhemos conscientemente, mas sim algo que nos foi ensinado desde a infância. Elas são como um software mental, carregado com programas que muitas vezes não correspondem à nossa verdadeira essência.
E o pior, esses programas que muitas vezes estão bugados, continuam a rodar, limitando nossas possibilidades, restringindo nossa capacidade de criar e viver a vida que realmente desejamos. Esses programas mentais nos levam a acreditar que somos limitados, que não somos merecedores ou capazes de alcançar o que realmente queremos. Mas, e se essas crenças não forem verdadeiras? E se você puder reprogramá-las, tal como faria com um computador que precisa de uma atualização? Essa reprogramação começa com a conscientização. A primeira etapa é perceber que as crenças que você carrega nem sempre são suas, que muitas delas foram implantadas em você por influências externas, pela sociedade, pela família ou pelas experiências passadas. Reconhecer isso já é um grande passo, pois nos permite começar a questionar aquilo que nunca questionamos antes. Quando você começa a fazer isso, você começa a abrir a porta para uma nova maneira de viver. Mas há algo mais profundo em tudo isso. Você já parou para refletir sobre como as emoções influenciam a sua realidade? Joe Dispenza fala sobre a importância das emoções no processo de manifestação. Ele nos diz que, mais do que a nossa intenção ou o que pensamos, o que realmente molda a nossa realidade é o que sentimos. Suas emoções são a chave que abre a porta para a manifestação do que você deseja. Isso significa que, quando você sente profundamente aquilo que quer, você está criando uma conexão vibracional com essa realidade. O problema é que, muitas vezes, estamos tão focados no que queremos alcançar que esquecemos de nos conectar com o que sentimos. A mudança começa com um simples ajuste. Quando você começar a sentir a emoção daquilo que deseja, em vez de apenas pensar sobre isso, você estará criando as condições para que sua realidade se alinhe com seus desejos. O que você sente é mais poderoso do que o que você pensa, mas, em algum momento da vida, todos nós passamos a acreditar que o controle é a chave para alcançar o que queremos. A necessidade de controlar as situações, os resultados, as pessoas, de saber exatamente o que vai acontecer. E isso é natural. O medo da incerteza nos leva a buscar a sensação de controle, como se ao dominar a situação, pudéssemos garantir que tudo ocorra do jeito que queremos. No entanto, a ilusão do controle é uma das maiores barreiras para a nossa evolução. Quando tentamos controlar, na verdade estamos resistindo ao fluxo natural da vida, que é incerto e imprevisível. Mas, e se a verdadeira força não estivesse em controlar, mas em aprender a soltar? E se, ao soltar, você pudesse se conectar com um poder maior, algo que vai além do seu ego e da sua necessidade de controle? A verdadeira transformação acontece quando você aprende a se entregar, a confiar, a soltar as rédeas. Histórias de pessoas que enfrentaram desafios profundos e, ao invés de lutar contra o que não podiam controlar, se permitiram fluir com a vida, mostram como o poder da rendição pode ser o caminho para a verdadeira transformação. Quando você deixa de lado a obsessão pelo controle, o que acontece é que você se abre para novas possibilidades, para uma nova maneira de viver. O desapego não significa desistir ou ser passivo, mas é uma forma de confiar no processo da vida, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. A rendição é uma entrega consciente. Quando você começa a soltar, você começa a perceber que, ao invés de lutar contra o que acontece em sua vida, você começa a colaborar com o fluxo da vida. Isso é reprogramação mental. E essa reprogramação acontece no momento em que você começa a criar novos caminhos neurológicos. Neville Goddard nos ensina sobre o poder da imaginação. Ele nos lembra que a imaginação não é apenas um escape, mas uma ferramenta de criação. Quando você usa a sua imaginação de maneira consciente, você está moldando novas possibilidades para a sua vida. A mente tem o poder de criar uma nova realidade. E isso começa com uma simples mudança de perspectiva. Você pode, por exemplo, praticar um exercício de visualização. Feche os olhos por um momento e visualize a vida que você deseja viver. Imagine-se já vivendo essa realidade, sentindo as emoções que isso traz. Sinta a gratidão, a paz, a alegria. A mente não distingue entre o que é real e o que é imaginado com intensidade emocional. Esse é o poder da visualização. Você começa a reprogramar seus caminhos neurológicos, criando uma nova realidade em sua mente
que eventualmente se manifestará no mundo físico. Quando nos permitimos imaginar uma nova realidade, estamos criando os alicerces para algo maior. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. A vida tem seu próprio tempo e muitas vezes queremos apressar o processo. Mas a verdade é que o tempo divino não pode ser apressado. A natureza tem seus ciclos e a vida também. Assim como uma planta não pode ser apressada a crescer, também não podemos apressar o nosso próprio crescimento. O tempo tem seu próprio ritmo. E quando nos entregamos a esse ritmo, quando aceitamos que há um tempo para tudo, começamos a viver com mais fluidez. A paciência vibracional é aprender a confiar no tempo, confiar no processo da vida. E quando você se permite fazer isso, você percebe que não está mais lutando contra a correnteza. Você começa a fluir com a vida, e a vida começa a se abrir para você de formas que você jamais imaginou. A verdadeira transformação acontece quando aprendemos a confiar que, mesmo nos momentos de aparente estagnação, algo está acontecendo dentro de nós. O tempo não pode ser apressado, mas a transformação nunca para. Ela continua, silenciosamente, dentro de você, esperando o momento certo para florescer. Conclusão: a sabedoria que emerge da dor. A dor, esse sentimento profundo e por vezes esmagador, tem algo a nos ensinar. Quando estamos imersos nela, muitas vezes queremos que ela desapareça, que ela nos deixe em paz. A dor, no entanto, é uma professora silenciosa que nos chama para uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos. Quando aprendemos a ouvir o que ela tem a dizer, começamos a perceber que, na verdade, ela não é nossa inimiga, mas um reflexo de algo maior acontecendo dentro de nós. A dor nos leva para dentro, nos obriga a olhar para os aspectos de nossa vida que estão em desequilíbrio. Ela nos força a confrontar as partes de nós mesmos que temos evitado. Mas e se a dor não fosse uma punição? E se ela fosse, na verdade, o portal para uma nova versão de si mesmo? O Dr. Joe Vital nos ensina que, quando mudamos a nossa percepção sobre o que nos acontece, podemos transformar qualquer situação. A dor não precisa mais ser vista como algo a ser temido, mas como um sinal de que estamos prestes a passar por uma grande transformação interna. O sofrimento pode nos mostrar os caminhos para uma vida mais plena e alinhada com a nossa essência. A verdadeira sabedoria surge quando conseguimos olhar para nossas dificuldades e entender que elas têm um propósito. Não são castigos ou maldições, mas sim os alicerces para a nossa evolução. Quando você começa a perceber que cada desafio, cada momento de dor, é uma oportunidade para crescer e se fortalecer, a dor já não tem mais o mesmo poder sobre você. Ela deixa de ser uma força destrutiva e se torna uma energia de criação. O que parecia ser uma barreira, agora se transforma em uma ponte para uma nova realidade. Mas para isso, é necessário se reconectar com o seu centro, com a sua essência. O despertar não é sobre escapar das dificuldades, mas sobre aprender a vê-las de uma nova maneira. É entender que, muitas vezes, a dor é o que nos aproxima da nossa verdadeira natureza, daquilo que realmente somos. O verdadeiro despertar espiritual não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de entender que, no fundo, cada desafio é uma expressão do nosso próprio crescimento. A dor, então, não é algo que devemos temer, mas algo que devemos abraçar com gratidão, pois ela nos guia em nossa jornada. Quando você se reconecta com a sua essência, você começa a entender que não está sozinho. O universo, ou a força maior em que você acredita, está sempre com você, guiando cada passo seu, mesmo nos momentos mais difíceis. A chave é confiar. Confiar que, por mais dolorosa que seja a jornada, ela tem um propósito maior. O segredo não está em eliminar a dor, mas em aprender a vivê-la de forma mais consciente, de forma que ela não nos domine, mas que seja uma força que nos impulsiona para o nosso verdadeiro caminho. A jornada de transformação é contínua, e não existe um ponto final. Cada momento de dor é, na verdade, uma oportunidade de cura. Quando você muda a sua percepção, a dor deixa de ser um fardo e se torna um trampolim para o crescimento. Você começa a se ver não como uma vítima das circunstâncias, mas como o criador da sua própria realidade. Isso é o verdadeiro poder. O poder de escolher como reagir às adversidades.
de transformar a dor em força, de ver nas dificuldades o potencial para um futuro mais alinhado com quem você é realmente. E se você se permitisse ver a dor não como um obstáculo, mas como a chave para a sua transformação? E se a dor fosse, na verdade, a semente da sua renovação? Quando você começa a ver a dor dessa forma, o caminho à frente se ilumina. Não significa que será fácil ou que a dor desaparecerá instantaneamente, mas você começará a perceber que ela tem um propósito profundo em sua vida. E, com essa compreensão, a dor já não será mais algo que o limita, mas algo que o impulsiona para uma vida mais verdadeira, mais conectada com a sua essência. O processo de transformação começa quando você abraça a dor como uma parte fundamental da sua jornada. E assim, a cada passo, você se aproxima mais de quem você realmente é, do seu verdadeiro eu. A transformação acontece quando você se permite, quando você confia, quando você se entrega à sabedoria que emerge da dor. Você se abre para uma vida de possibilidades infinitas. E a dor, que antes parecia um peso, agora se torna a força que o conduz ao seu verdadeiro propósito. Ao olhar para a dor dessa maneira, você não está mais fugindo dela, mas caminhando ao seu lado, sabendo que ela é parte essencial da sua jornada. Conclusão final. A chave da transformação está em você. À medida que avançamos nessa jornada, é fundamental compreender que você não está sozinho. A transformação que você tanto busca começa dentro de você. Muitas vezes, passamos a vida inteira esperando por uma mudança externa, por uma força maior que venha e nos salve. Mas a verdade é que a verdadeira mudança começa quando decidimos olhar para dentro, quando começamos a entender que somos os criadores da nossa própria realidade. Você já se perguntou por que as coisas acontecem da forma como acontecem? Por que passamos por momentos difíceis, por crises, por períodos de dor? Esses momentos são muito mais do que simples obstáculos. Eles são catalisadores para a nossa evolução. Não se trata de uma punição, mas de um convite. Um convite para percebermos o que está dentro de nós, para começarmos a compreender que somos mais do que nossas circunstâncias, mais do que nossas crenças limitantes. Somos seres capazes de reprogramar nossa mente, nossas emoções e, consequentemente, nossa realidade. Quando você começa a entender que o que você vive é uma expressão das suas crenças, você se dá conta de que tem o poder de mudar. O Dr. Bruce Lipton e outros cientistas espirituais nos ensinam que nossas crenças e pensamentos moldam a nossa biologia. Isso não é apenas uma teoria abstrata, é uma realidade concreta. Você é capaz de mudar sua biologia, suas células, sua energia, começando pela maneira como pensa e sente. O poder está em suas mãos, mesmo que você ainda não tenha plena consciência disso. A grande lição aqui é que não há necessidade de esperar por um milagre externo. O milagre já está dentro de você. A chave para a transformação está em reconhecer sua própria capacidade de mudar, de se reprogramar. Você não precisa ser perfeito para iniciar essa jornada. O que você precisa é ser honesto consigo mesmo. Reconhecer que a mudança começa quando você decide olhar para dentro e compreender o que precisa ser ajustado. Não se trata de um processo rápido, nem simples, mas é um processo que começa no momento em que você decide se permitir ser transformado. A mudança interior traz consigo uma sensação de leveza, como se, a cada dia, você fosse se libertando de fardos antigos, de crenças que já não servem mais. Você começa a perceber que o que parecia ser um peso, na verdade, era o que estava te impedindo de avançar. À medida que você se reconecta com sua essência, você percebe que o caminho à frente é mais claro. E embora nem todos os dias sejam fáceis, você começa a perceber que a dor, em sua essência, não é mais um inimigo, mas uma amiga que te guia para o próximo nível de entendimento. Você não está quebrado. Você está em um processo de transformação. Você não precisa se tornar algo que você não é. O que você precisa é reconhecer e aceitar quem você realmente é, sem as máscaras que a vida ou a sociedade tentaram colocar sobre você. Essa aceitação de si mesmo é o que te abre para a cura verdadeira, para o amor incondicional que começa dentro de você. E ao fazer isso, você cria uma nova realidade. Não uma realidade que depende das circunstâncias externas, mas uma realidade construída sobre a força de sua própria consciência.
você começa a entender que tudo o que você precisa já está dentro de você. O poder de transformar sua vida, suas crenças e até a sua biologia está na sua capacidade de se conectar com o seu ser mais profundo. Quando você se permite viver de acordo com a sua essência, tudo o que você precisa encontra seu caminho até você. Essa jornada não tem fim. Cada passo dado em direção à sua verdadeira essência é uma vitória. E com o tempo, você vai perceber que a verdadeira transformação não está em alcançar um destino final, mas em viver de maneira autêntica, em harmonia com sua essência. Não importa quantos obstáculos apareçam, porque você agora sabe que é capaz de superá-los. E mais importante, você sabe que cada um desses obstáculos tem um propósito, o de te levar a um lugar mais elevado, mais próximo do que você realmente é. Então, siga em frente, não com medo do que vem pela frente, mas com a certeza de que cada passo é um passo em direção à sua verdade mais profunda. A chave da transformação está em você, em sua capacidade de se conectar consigo mesmo e com o poder infinito que reside em seu interior. E quando você fizer isso, perceberá que o caminho à frente não é apenas possível, mas é, de fato, o único caminho que você sempre precisou seguir.